A situação política na Venezuela se mantém como um ponto de tensão internacional, envolvendo de maneira direta os Estados Unidos e diversas agências de inteligência, com desdobramentos que podem impactar toda a América Latina. Nas últimas semanas, sinais claros de movimentações estratégicas foram observados, tanto no terreno militar quanto nas articulações diplomáticas. Relatos de fontes governamentais indicam que a administração americana vem monitorando de perto o governo de Nicolás Maduro, buscando alternativas para enfraquecer sua liderança e restabelecer um cenário que considere mais estável e alinhado aos interesses regionais e internacionais. Segundo informações de autoridades que acompanham a situação, a CIA e o Pentágono já iniciaram operações de inteligência em território venezuelano. Esses movimentos incluem o posicionamento de oficiais, coleta de dados estratégicos e a preparação de ações que poderiam interferir diretamente na estrutura de poder do país. A lógica dessas operações é criar condições para um possível afastamento de Maduro, de maneira que a transição de poder ocorra sem desestabilizar completamente o país, embora o risco de confronto seja elevado. A presença militar americana nas águas internacionais próximas à costa venezuelana se intensificou, com o deslocamento de várias embarcações de diferentes ramos das Forças Armadas. Estima-se que cada navio esteja equipado com sistemas avançados, incluindo aeronaves de longo alcance e veículos não tripulados, capazes de realizar ações estratégicas de alto impacto. Essa mobilização tem sido interpretada como uma demonstração de força, mas também como uma preparação para etapas posteriores que podem incluir operações em solo venezuelano, caso a situação política não se resolva por vias diplomáticas. Historicamente, a Venezuela enfrentou crises políticas e econômicas prolongadas, que a consolidação do poder de Maduro sempre contou com o apoio de setores militares e da população urbana em determinados pontos estratégicos. Nos últimos anos, tentativas de retirada do líder venezuelano, inclusive envolvendo manifestações populares, não tiveram sucesso. Mesmo com protestos em várias cidades e a derrubada de estátuas, Maduro conseguiu manter-se firme no comando, reforçando milícias e consolidando alianças estratégicas dentro do país. Essa resiliência tem exigido que as ações internacionais sejam mais planejadas e coordenadas. A imprensa internacional acompanha de perto cada movimento, analisando relatórios e declarações de autoridades. Jornais e veículos de comunicação destacam que o governo americano avalia múltiplas opções, desde sanções econômicas adicionais até operações de inteligência mais complexas. Paralelamente, diplomatas de vários países da região buscam mediar ou, ao menos, acompanhar os desdobramentos, considerando que qualquer ação mais incisiva pode alterar significativamente o equilíbrio político e econômico na América Latina. No campo diplomático, relações bilaterais entre os Estados Unidos e países vizinhos têm sido testadas. O governo americano tem pressionado aliados para apoiar medidas que restringam a influência de Maduro e aumentem a capacidade de monitoramento regional. Essa pressão envolve tanto iniciativas econômicas quanto políticas, incluindo negociações secretas, troca de informações e incentivos para que governos locais se posicionem favoravelmente a uma eventual intervenção. Internamente, na Venezuela, a população enfrenta desafios complexos decorrentes da instabilidade política e econômica. Escassez de produtos básicos, crises de energia e infraestrutura debilitada são alguns dos problemas que se intensificam à medida que a tensão política cresce. Apesar dessas dificuldades, setores da sociedade civil continuam a mobilizar-se, promovendo protestos pacíficos e debates sobre soluções democráticas para a crise, demonstrando que a população é um ator relevante na equação política. Especialistas em relações internacionais destacam que a operação americana possui múltiplas fases, começando com o monitoramento e coleta de informações, passando por demonstrações de força em território adjacente e culminando, as implicações econômicas também são significativas. A Venezuela é um país com vastas reservas de petróleo e minerais estratégicos, o que atrai interesse global. A instabilidade política,
afeta o preço do petróleo e impacta mercados internacionais, criando um ambiente de incerteza que envolve não apenas a América Latina, mas também parceiros comerciais em outros continentes. Analistas econômicos alertam que qualquer intervenção militar poderia gerar flutuações nos mercados de energia e dificultar acordos comerciais já estabelecidos. Enquanto isso, o cenário político nos Estados Unidos acompanha-se de intensas discussões internas sobre prioridades externas e o papel do país na América Latina. Autoridades debatem sobre a melhor forma de equilibrar a pressão política internacional, garantindo segurança e interesses econômicos sem provocar um conflito aberto. As decisões tomadas nesse contexto influenciam diretamente a dinâmica de poder em Caracas, moldando as possibilidades de negociação com o governo venezuelano e determinando estratégias futuras. Observadores internacionais chamam atenção para o risco de escalada. Caso haja intervenção direta, as reações de outros países da região e organizações multilaterais podem alterar a trajetória do conflito, exigindo respostas diplomáticas rápidas e coordenadas. Além disso, existe a preocupação com direitos humanos e a preservação da população civil, tornando qualquer operação delicada e sujeita a intenso escrutínio global. O desdobramento dessas ações permanece incerto, mas especialistas concordam que a combinação de pressão militar, estratégias de inteligência e negociação diplomática define o rumo dos próximos passos. A comunidade internacional observa atentamente e a expectativa é que nos próximos meses a situação venezuelana passe por mudanças significativas que poderão redefinir a influência regional e o papel dos Estados Unidos na América Latina. Em resumo, o governo americano mantém um plano articulado para lidar com a liderança venezuelana, equilibrando medidas militares e diplomáticas, enquanto a população venezuelana enfrenta desafios diários e as reações globais se manifestam em diversos níveis. A situação continua dinâmica, exigindo acompanhamento contínuo de todas as partes envolvidas. O futuro político da Venezuela permanece em aberto, com possíveis desdobramentos que podem impactar não apenas o país, mas toda a região, influenciando relações internacionais, economia e estabilidade política. A atenção de governos, organizações multilaterais e da sociedade civil será determinante para como os próximos capítulos dessa crise se desenrolarão. A atuação coordenada entre diplomacia, inteligência e mídia internacional será essencial para mitigar riscos e buscar soluções que preservem a estabilidade, a segurança e os direitos da população. Essa conjuntura reforça a complexidade da política internacional e a importância de decisões estratégicas calculadas em contextos de alta tensão. O cenário atual deixa claro que cada movimento, cada declaração e cada ação militar ou diplomática será analisada minuciosamente, gerando repercussões imediatas e de longo prazo. A capacidade de adaptação e resposta dos atores internacionais, combinada com a resiliência da população venezuelana, será determinante para a evolução da situação, que continua a ser um dos temas mais relevantes na agenda política da América Latina e no cenário global. Diante desse quadro, a vigilância constante sobre os desenvolvimentos, o monitoramento das relações bilaterais e a análise de impactos econômicos e sociais serão fundamentais. A trajetória de Nicolás Maduro, o papel das forças americanas e a resposta da comunidade internacional permanecem como elementos centrais dessa narrativa em desenvolvimento, que certamente continuará a moldar o futuro da região nos próximos meses.